Meu nome é Josefa. Eu nunca fui mulher de contar minha vida para ninguém, mas chegou um tempo em que o silêncio começou a doer mais do que a fala. Talvez porque, quando a gente guarda demais, o coração acaba adoecendo junto com o corpo. Nasci e vivi quase toda a minha vida no sertão, numa casa simples de barro, chão batido, telha velha e porta de madeira que rangia quando o vento batia. Era ali que eu morava com meus 5 filhos. Era ali que eu lutava, chorava escondido e aprendi a ser forte, mesmo quando não queria. Eu me casei nova, cheia de esperança, achando que tinha encontrado um companheiro para a vida inteira. Mas a vida me ensinou cedo que nem toda alegria dura. O pai dos meus meninos adoeceu de repente e faleceu quando a nossa caçula tinha apenas 9 meses de nascida. A dor foi sem fim. Enterrei o homem que eu amava e, junto com ele, enterrei muitos sonhos. A partir de então, a vida passou a ser muito mais dura. Com 5 filhos pequenos, 5 bocas para alimentar, numa casa simples, tudo o que eu tinha era a roça do milho. E pior, sem preparo nenhum para a solidão, tinha perdido meu companheiro de vida e homem que me ajudava a colocar comida para dentro de casa. Mas foi a partir daquele dia que eu prometi a mim mesma, olhando para cada um deles enquanto dormia, que cuidaria de todos. Prometi que nenhum passaria fome. Prometi que, mesmo com sofrimento, todos seriam alguém na vida. Fiquei eu, Deus e 5 bocas esperando comida. Meus filhos se chamam José, Antônio, Raimundo, Francisca e Maria. Cada um nasceu em um tempo difícil, mas nenhum nasceu sem amor. Amor era a única coisa que eu tinha em fartura. A partir do dia em que fiquei sozinha, minha rotina passou a ser a roça. Eu acordava antes do sol, amarrava o cabelo, me vestia e seguia com o coração apertado, mas firme, de que precisava alimentar aquelas crianças e que um dia tudo teria valido a pena. O sol queimava a pele, a enxada feria a mão, os pés rachavam, mas eu ia. Porque não ir não era opção. Eu não tinha estudo, não tinha dinheiro, mas tinha o mais importante, força para trabalhar. Quando era pouco, eu repartia. Muitas vezes eu comia por último. Muitas vezes eu fingia que não tinha fome. Mas meus filhos nunca dormiram sem comer. Era tudo simples, roupa passada de um para o outro, caderno reaproveitado, remédio só quando a dor não dava mais para engolir. Festa? Nunca. Presente? Raramente. Mas abraço e amor nunca faltou. Eu trabalhava dia e noite para eles estudarem e um dia se formarem e ser alguém na vida. Dizia para eles que o mundo era grande demais para ficar só ali, que estudar era o único caminho para não sofrer como eu sofria. Eu não entendia de escola, tinha pouco estudo. Minha família sempre foi muito pobre e meus pais, assim como eu, viviam uma vida muito sofrida. Mas eu sabia que só tinha uma forma deles mudarem seus futuros: estudando. Os anos foram passando e meus filhos foram crescendo. Um por um,
saindo de casa para estudar na cidade grande. Cada despedida arrancava um pedaço meu. Eu sorria para não assustar, mas chorava escondido no travesseiro. Aquilo era tudo o que eu queria para eles, mesmo que isso me despedaçasse por dentro. Não queria ficar longe deles, mas sabia que era o melhor para eles. Quando o quarto foi ficando vazio, o silêncio começou a morar comigo. Sentia muita saudade dos meus filhos. Chorava à noite, preocupada com eles, naquela cidade grande. Mas pedia a Deus que protegessem aqueles meninos. Eu sempre fui uma mulher de muita fé e entregava meus filhos nas mãos de Deus. Pedia proteção e sabedoria para que eles crescessem na vida e realizassem todos os seus sonhos. No fim, só ficou Maria, minha caçula. Com apenas 15 anos, ela virou meu braço direito. Ajudava na roça, cuidava da casa, me acompanhava em tudo. Era filha, mas parecia mãe. Os outros 4 quase não ligavam. Quando ligavam, era rápido. Sempre ocupados, sempre com pressa. Eu entendia, sabe? Eles estavam estudando e trabalhando. A correria da cidade grande era diferente. Nunca deixei de rezar por eles, pedir proteção. Mas também não deixava de sentir saudade. Saudade de quando eles eram crianças e estavam debaixo das minhas asas. Mas era assim mesmo, eu entendia, ou tentava entender. Porém, minha filha, o esquecimento dói. Eu estava doente, mas não queria parar de trabalhar. Enquanto minhas pernas aguentassem, eu ia para a roça. O milho era meu ganha-pão. Era dele que vinha o pouco que sustentava nossa mesa. Até o dia em que meu corpo não aguentou. Fui colher milho como em tantos outros dias. O sol estava forte, o ar pesado. Senti uma tontura, o coração acelerou, tudo escureceu. Foi ela quem me levantou. Foi um vizinho quem nos levou até a cidade. 3 horas de estrada. Lá, o médico disse o que eu temia. Eu estava muito doente. Precisava de tratamento. Precisava ficar na cidade grande. Meu coração apertou mais por Maria do que por mim. Foi ela quem ligou para o irmão mais velho, José. Implorou, disse que eu precisava de ajuda, que não dava para voltar para o interior, que precisaríamos ficar na cidade para eu me tratar. Eu fui parar na casa do meu próprio filho. Ele nos deu um quartinho que estava vazio, um teto, só isso. José e a esposa viviam ocupados. Trabalho, compromissos, cansaço. Eu entendia, mas sentia falta de amor, apoio e carinho. Eu e Maria sentíamos que estávamos incomodando. Cada passo parecia errado. Cada pedido parecia demais. Eu falava baixo, pedia desculpa por tudo. Tentava desaparecer dentro daquele quarto. Não havia carinho, não havia conversa, não havia colo, só tolerância. Quem cuidava de mim era Maria. Ela já não estava indo à escola. Precisava me acompanhar nas consultas. Dormia mal. Eu via minha filha deixando de ser adolescente para virar cuidadora. Isso me doía mais que a doença.
Uma noite passei muito mal. Falta de ar, dor no peito, medo. Maria chamou José. Ele acordou chateado, dizendo que precisava acordar cedo no dia seguinte. Disse que levaria a gente ao hospital, mas não poderia ficar porque tinha trabalho no outro dia. Fomos deixadas lá. Ele foi embora. Sentada numa cadeira fria, olhando para minha filha tremendo de medo e cansaço, eu fiz uma oração que nunca pensei que faria. Pedi para Deus me levar. Não porque eu não quisesse viver, mas porque eu não queria mais ser um peso, nem para o meu filho, nem, principalmente, para Maria. Criei 5 filhos sozinha. Dei tudo o que tinha. E naquele momento, quem me carregava nos braços era uma menina que ainda nem tinha aprendido a viver. Eu sentia a pena da minha filha. Via o sofrimento no rosto dela. Ela era muito nova para entender qualquer coisa. Mas aquela menina era tudo o que eu tinha. Depois de algumas semanas no hospital, Deus me deu mais uma chance. O tratamento foi pesado. Teve dias em que achei que não ia aguentar, mas eu melhorei. Não fiquei curada, mas fiquei de pé. E quando o médico disse que eu podia voltar para casa, eu chorei. Voltei para minha simples, para o cheiro da terra, para o silêncio que eu conhecia. Maria voltou comigo. Ela continuou cuidando de mim. Trabalhava comigo quando dava. Estudava quando podia. Às vezes, cansada demais para reclamar. Minha filha fazia tudo e ainda arrumava força para sonhar. Os anos passaram e eu vi aquela menina crescer rápido demais. Até o dia em que Maria me chamou para conversar, com os olhos cheios d'água. Mãe, eu passei. Ela tinha sido aprovada. Curso de medicina, na cidade grande. Meu coração se encheu de alegria e de um medo que não cabia dentro do peito. Eu abracei minha filha e chorei. Chorei de orgulho, chorei de felicidade, mas também chorei porque sabia, eu ia ficar sozinha de novo. Todos os meus filhos sempre fizeram isso. Cresceram, foram embora, seguiram a vida. Mas com Maria era diferente. Eu não quis segurar minha filha. Eu sabia que aquele sonho tinha nascido lá atrás, naquelas semanas em que ela dormia em cadeira de hospital, aprendendo a cuidar de mim. Foi ali que Maria descobriu o dom dela. Ela foi para a cidade grande, mas diferente dos outros, ela ligava, mandava mensagem, perguntava se eu tinha comido, se eu tinha tomado remédio. Ela nunca me deixou. Nos feriados ela voltava. Entrava em casa sorrindo, me abraçava forte, como se quisesse recuperar o tempo longe. E eu continuava trabalhando, mesmo cansada, mesmo velha. Cada espiga de milho que eu colhia, eu pensava, é mais um dia da minha filha perto do sonho. Eu não reclamava da dor. Eu não reclamava do cansaço, porque agora eu sabia. Pelo menos um dos meus filhos tinha aprendido o que é amor. E Maria não me abandonou para viver. Ela saiu para crescer e nunca esqueceu de onde veio. Eu sentia orgulho da mulher que ela estava se tornando. Sabia,
no fundo do meu coração, que com ela seria diferente. Nem todo filho que vai embora se perde. Alguns vão, mas levam a mãe dentro do peito. 8 anos se passaram como quem passa as contas de um rosário. Maria se formou, vestiu o jaleco branco que eu tantas vezes imaginei enquanto colhia milho. Conseguiu emprego num hospital grande, virou médica cirurgiã e alugou um apartamento bonito, claro, com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Ela me levou para morar com ela. Na cidade grande eu me sentia fora do lugar. Tudo era rápido demais, barulhento demais, mas eu estava feliz. Feliz porque acordava e via minha filha. Feliz porque via de perto o ser humano lindo que ela tinha se tornado. Minha filha era doutora. Eu agradecia a Deus todos os dias por ter me dado forças quando eu não tinha, por ter me deixado criar uma menina tão inteligente e pura. Meu coração estava cheio, até que um dia ele se partiu. Maria se foi. Foi de repente, cedo demais. Nenhuma mãe está pronta para enterrar um filho, e eu menos ainda para enterrar a filha que foi minha casa, meu cuidado, minha esperança. A dor não tem nome. O apartamento ficou grande demais. O silêncio ficou pesado demais. As noites longas demais. Eu chamava por ela sem perceber. Guardava o lugar dela à mesa por hábito. Rezava pedindo força para acordar no dia seguinte. Eu voltei para minha casinha porque não aguentava ficar naquela cidade grande sem ela. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que Maria tinha feito um seguro de vida. Eu nem sabia. Ela pensava em tudo. Com o que ela deixou, eu não precisei mais trabalhar. Sofri por muitos anos. Sofri em silêncio. Mas, aos poucos, a dor foi mudando de lugar. Virou saudade, virou memória boa, virou gratidão. Aprendi que nem todo amor fica. Alguns passam para nos ensinar a viver. Hoje eu vivo tranquila. Cuido do meu quintal, converso com Deus como quem conversa com um amigo antigo. Às vezes, falo com Maria em pensamento e sinto paz. Eu tive uma filha maravilhosa. E isso ninguém me tira. Se Deus me perguntasse se eu queria viver tudo de novo, mesmo sabendo do fim, eu diria que sim, porque meus filhos foram uma bênção na minha vida. Mas ter Maria foi o presente que toda mãe queria ter. Agora eu descanso. Na minha casinha simples, sozinha, sem meu anjo que sempre cuidou de mim. Seus irmãos vivem na cidade grande, vivendo suas vidas, nunca me procuram. Mas eu estou aqui, com o coração tranquilo. Consegui criar meus filhos, com muito suor e sacrifício. Fico feliz que hoje eles estejam com profissão e bem na vida. Mas eu peço que um dia Deus me leve para onde minha filha está. Vivi dores que não desejo a ninguém, mas também vivi um amor que me sustentou
a vida inteira. E isso já é muito. Mas e você? De onde me assiste agora? Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, se já precisou ser forte quando só queria descanso, ou se conhece alguém que viveu uma história assim. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias como essa. Histórias verdadeiras, histórias simples. Porque enquanto houver alguém para ouvir, essas histórias nunca vão morrer.